nossos estudos da noite, inicialmente nos entregando na mão de Jesus, né? Orando e meditando com Ele, agradecendo a Ele por esta oportunidade que Ele nos dá, que Ele nos coloca, né? De estarmos unidos em um único pensamento de amor e carinho entre todos, né? Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Momento maravilhoso, na verdade. Somos, inclusive, sentindo-se assim mais leves, não é? Com essa energia que nós geramos nessa união de pensamentos. Vamos também elevar nossos pensamentos a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que está junto de nós neste momento, trazendo conforto a todas as nossas necessidades, para nossas dificuldades, nos amparando, não é? Para o nosso dia a dia. Muito bom. Nós, no nosso estudo do Evangelho, hoje iniciaremos no capítulo 4, Instruções dos Espíritos, que tem o subtítulo de Limites da Encarnação. É o item 24 desse capítulo 4, né? Na verdade, o item é uma pergunta, né? Quais são os limites da encarnação? E São Luís, que em Paris, em 1859, nos trouxe a seguinte orientação. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes, num grau mais elevado e diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que,
no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga, pelo seu grau de adiantamento, que, assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Muito bom, bem explicadinha. Mas o Davidson nos trará mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos ao nosso estudo. Olha, esse texto ele reflete uma visão científica e religiosa profunda. Ele sugere que a encarnação não é algo rígido, mas sim um processo gradual e dinâmico. Como tudo na vida, eu vejo as pessoas querendo chegar no topo, não existe isso na vida. Toda a vida é um processo. Nós estamos o tempo todo vivenciando esse conjunto de atividades interdependentes que eu chamo de processo. E lógico, esse processo é relacionado ao grau de evolução do espírito. A ideia central é que o envoltório, o perispírito, ele possui diferentes graus de materialidade. Diferentes graus de materialidade. Nós sabemos que mais próximo do espírito, o perispírito ele é bem sutil, ele é bem... não é tão denso, não é tão concentrado. Já próximo do corpo físico, o perispírito, isso que é o intermediário, né, entre o espírito e o corpo físico, mais próximo do corpo físico, ele é mais denso, mais pesado, mais grosseiro, vamos dizer assim. Quanto mais puro e elevado é o espírito, vocês me entendem bem quando eu falo puro e elevado, está mais evoluído na inteligência do amor, mais sutil e menos denso se torna esse corpo. Assim, a encarnação ela não tem fronteiras fixas, pois ela varia conforme o nível de desenvolvimento e purificação do ser. Purificação. Portanto, nós estamos aqui para nos purificarmos. Significa que nós não somos puros ainda. Esse pensamento traz uma visão muito coerente com aí diversas tradições espiritualistas, como a teosofia, o hinduísmo, o budismo e o espiritismo. Logicamente, segundo Allan Kardec. Ele mostra que a encarnação não é simplesmente estar dentro de um corpo físico, mas sim podemos dizer que é um espectro de manifestações que vai da materialidade, que é a vida carnal, até os estados mais sutis, que a gente não consegue nem perceber com os olhos, mesmo os olhos aqui encarnados, que são os planos espirituais mais elevados. Isso amplia o entendimento da vida e da evolução, que é muito importante. O ser humano não é apenas carne, mas uma consciência em processo de refinamento. Olha que legal, né? Lá na frente, nós não vamos ter esses problemas de saúde que normalmente nós temos. Portanto, já fazendo uma visão mais ampla. O corpo físico seria apenas uma das fases da experiência, tão necessária enquanto o espírito ainda precisa da matéria para aprender a se curar e se libertar. Nós precisamos da matéria. Eu lembro, na adolescência, minha mãe falou, olha, estuda esse livro. Eu falei, mas mãe, eu era ingênuo, tá? Eu falei, mas mãe, se nós estamos aqui na matéria, a gente tem que viver na matéria intensamente. Eu não posso viver aqui espiritualizado. Era uma fala ingênua, ignorante da minha parte. E era um argumento que eu arrumava e minha mãe, com muita paciência, ele vai ter um momento exato, não podemos forçar. Eu vi o olhar dela,
Eu compreendo, meu filho. Enfim, aí o tempo veio, eu fui amigo do tempo, ou não sei se foi tão amigo do tempo, as dores maravilhosas vieram, e eu acordei depois de uma grande dor, e me tornei espírita. À medida que você progride, a necessidade desse peso, ele vai diminuindo esse peso material, até que o espírito possa existir em planos superiores sem a necessidade do corpo físico, sem a necessidade da encarnação. Em outras palavras, a encarnação, ela acompanha a evolução do espírito. Por isso que é importante a tal da reforma íntima do Santo Agostinho, para, de tal forma, uma hora a gente parar de reencarnar. Porque não é fácil não, viu? Não é fácil, mas é necessário. Não é fácil, mas é necessário. A gente aprende muito, se cura e se liberta. Agora, segundo o espiritismo kardecista, a encarnar, eu falo isso porque pode ter aí misturas, tem aí, enfim, vários segmentos que falam que é o espiritismo e muitas vezes não é. Né? A encarnação é vista como uma necessidade educativa, conforme eu já comentei. Espíritos menos evoluídos precisam de corpos mais densos, que é o nosso caso. Nós estamos aqui no corpo físico, não é por acaso. O perispírito, esse envoltório semimaterial que está entre a alma, entre o espírito e o corpo físico, ele é um mediador entre o espírito e o corpo físico. E é interessante que ele guarda tudo, né, o perispírito. Por exemplo, uma pessoa que bebeu até os 90 anos e fala, não, tem 90 anos, continua bebendo, mas no perispírito dela fica lá fixado aquele mal que ela provocou, uma falta de amor consigo mesmo, porque é um tempo sagrado. E aí, consequentemente, vem como bebê, já vem com criança com problemas no fígado. Aí o avô, a mãe, o pai, tadinho. Tadinho? É reação. O bichinho bebeu todas as vidas anteriores, zombava das pessoas que não bebiam. Geralmente é assim, esse cara, eles zombam aquele machismo. Vem a cobrança. Cobrança. Vem a cobrança, ação e reação. Não é? E à medida que o espírito vai progredindo, portanto, o seu perispírito, ele vai se sutilizando, ele vai ficando invisível. Estou usando esse termo para facilitar a didática. E tornando-se menos dependente da matéria. Em mundos muito mais avançados, com a graça de Deus, nós vamos para lá, com certeza, porque Deus não falha na educação, na cura e na libertação, nós estamos caminhando para lá. Né? Os corpos são menos materiais, refletindo esse processo de evolução. Eu vou trazer aqui uma comparação, que vocês vão ver que é tudo muito parecido. No hinduísmo, o ser essencial eles chamam de Atma, que é o espírito, é a mesma coisa que o espírito, que assume diferentes corpos através do ciclo de reencarnação que eles chamam de Sansara, só muda o termo. Então, espírito, reencarnação no hinduísmo. A densidade do corpo depende do nível de ignorância e do karma acumulado, as dívidas acumuladas. Então, é muito parecido com o espiritismo. E quanto mais puro o ser, mais próximo dos corpos, vamos dizer aí, sadios, sutis, corpos, podemos dizer que você não percebe com o olho, fica mais fácil. O objetivo é atingir a libertação, mas o que é essa libertação? Não precisar mais voltar, reencarnar em corpos materiais, sujeito a ter problemas de saúde, sujeito a ter fome, sede, todas as necessidades que o corpo nos cobra. Portanto, nós estamos presos ao corpo. Mas eu quero me libertar, aquela choradeira. Sim, se liberta, sabe como? Pensando no bem, sentindo no bem, falando no bem, agindo no bem continuamente. Uma hora você não precisa mais voltar para a carne. Não estou dizendo, veja bem, que também não é o fim do mundo. Nós estamos aqui na vida. Se nós olharmos a oportunidade que nos foi dada, é algo maravilhoso. A misericórdia divina, né? Considerando o nosso passadão. Já no budismo, não se fala em alma fixa. Olha que interessante, aquela alma fixa que vai evoluindo. Mas um
e uma consciência que vai se alterando. É um fluxo de consciências, novas consciências, e que renasce condicionada pelo karma, pelos débitos. Olha, o condicionamento é focado aí na negatividade, que é o karma, nos débitos, que não deixa muito parecido com o espiritismo. Existem muitos planos de existência, que é chamado de reinos humanos, celestiais e sutis, onde ficam já os espíritos elevados. Seres mais elevados, eles reencarnam em corpos cada vez mais invisíveis. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque, de repente, nós estamos aqui circundados de espíritos sutis, mas que não estão aqui na erraticidade. Então, você vai falar, mas um obsessor também é invisível. Invisível é o nosso olho. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, mesmo nós, no plano espiritual, a gente não consegue perceber esses espíritos elevados. É por aí, por favor, para visando facilitar. E aí, nesse caso, nós estamos falando do budismo, o processo, ele te leva para o nirvana, é chamado de nirvana no budismo, que é inclusive é um grupo de rock, né? Nirvana, que é um estado além, que está além do renascimento de qualquer envoltório. Portanto, podemos dizer que é o máximo ali você atingir essa evolução no budismo. Já na teosofia, pouco comentado, a teosofia ela é muito parecida com o espiritismo. Eu vou explicar por quê. Ela surge em Nova York, mas vamos lá. Mas antes de mergulhar nela, vamos falar da teosofia. Teosofia. A encarnação é gradual, o espírito vai se manifestando nesses diferentes planos, conforme a sua evolução. Espíritos mais evoluídos não precisam mais da carne densa, olha aí, muito parecido, vivendo em planos superiores, em corpos de luz, portanto, corpos bem visíveis. Luz é uma frequência elevada, portanto, uma bondade divina, podemos dizer. Esse pensamento se conecta muito com a frase: o envoltório perde a densidade na proporção da purificação. Portanto, você vê que na teosofia é muito parecido com o espiritismo. E aí um resumo comparativo. Todas essas correntes, que nós fizemos aqui, hinduísmo, budismo, teosofia e o espiritismo, segundo Kardec, compartilham a ideia de que o espírito não é limitado ao corpo físico. A densidade, ali o peso, aquele denso, né? Ou a materialidade da encarnação depende do grau de evolução. A meta, portanto, nós irmos nos aliviando dessa matéria progressivamente até essa libertação total desse corpo. E aí eu vou explicar um pouquinho o que é essa tal da teosofia. Imagine, olha, isto em 1875. Portanto, era um período que na França o kardecismo estava ali ganhando, conquistando adeptos, podemos dizer assim, tá? Tudo bem? E é uma corrente, portanto, espiritual e filosófica, fundada por uma tal de Helena Petrovna. Ela morreu em 1891, juntamente com o tal de Henry Steele, guardei porque Steele é metais, é alguma coisa, é um metal em inglês, e William Judge, guardei também porque é o nome de juiz, Judge, mas enfim, isso em Nova York, em 1875, conforme eu comentei. E depois a sede dessa sociedade teosófica foi transferida para a Índia. Não me pergunto por quê, mas dá para imaginar que era um grupo de ex-indianos de vidas anteriores que tinham renascido, reencarnado nos Estados Unidos. Tudo leva a crer, tá? Porque eram os sobrenomes americanos, uma inclusive russa, né? Pelo nome, né? A gente percebe, Helena Petrovna, tudo leva a crer. Mas, enfim, volta para a Índia, estou falando volta com o maior respeito, hein? Que foram os capelinos que se localizaram ali na Índia, os indianos, lembra as 4 levas, só para recordar, hebreus, indianos, os arianos, que nascem ali no Oriente Médio, no Planalto do Irã, e migram para a Europa, os arianos, e os egípcios. Então, essa sede é transferida para a Índia, olha que interessante.
e que se tornou lá, na Índia, o centro mundial da teosofia. E teosofia significa, traduzindo, sabedoria divina. Que teos, do teosofia, teos é divino. Sofia, sabedoria. Então, se tem alguém com a filha chamada Sofia, você pode chamar ela também de sabedoria. Bom, a teosofia, olha o que ela procurava. Ela buscava unir, estou de olho aqui no horário, buscava unir ciência, filosofia e religião, que é o que o Espiritismo traz. Mas ele estava em Nova York. Eu não sei se obtiveram essa informação, ou se teve ali uma sincronicidade, uma conexão mental. Bom, e o objetivo dessa teosofia era resgatar as sabedorias antigas do Oriente, que é o caso do hinduísmo, o budismo, e também tradições reservadas ocidentais, que são chamadas de traduções ocultistas. São reservadas, falo oculto, as pessoas ficam assustadas, mas que não é aberto ao público. Né? O grupo, eles procuraram pesquisar e montar isso unindo. Olha que sabedoria! Ciência, filosofia e religião. Eu sou muito fã do Espiritismo por causa disso. Não é apenas religião, é ciência, filosofia e religião. Essa é a vantagem. E que me dá uma abertura para questionar tudo. Dentro de outras religiões que eu passei, eu não podia questionar nada. Não, isso não pode, não pode, não pode. E aqui eu percebo de vez em quando no Espiritismo, isso não pode, não pode. Opa! Isso aí deve ter alguma influência de ex-católicos no passado. E geralmente é assim. Tem muitos ex-católicos no meio espírita. Isso não pode. Como assim? Peraí, calma. Peraí, vamos conversar. Porque é uma doutrina que está evoluindo. E se é do bem e vai ajudar muita gente, por que eu vou barrar? Mas tem gente que barra. Mas eu não quero entrar nesse questionamento, faz parte da evolução das religiões. Mas as principais ideias, portanto, da teosofia, toda existência é uma expressão de uma mesma fonte divina. Opa, está batendo. Tá? Uma mesma fonte, um Deus único. Não apenas os corpos, mas também a alma / espírito passam por evolução. Está batendo o espiritismo. A alma renasce em diferentes corpos até alcançar a perfeição. Tem tudo a ver com o espiritismo. Acho que foram lá para a França, copiaram e levaram para Nova York. Só pode ser isso. Todas as religiões possuem uma verdade comum e todos os seres estão interligados. Eu achei muito bonito isso. Estamos mesmo, através das nossas frequências egrégoras. Quando a gente pensa algo, todo mundo que está pensando igualmente entra em sintonia. E, portanto, em resumo, aqui, só para citar um exemplo de algumas correntes esotéricas ocidentais, o movimento da Rosa Cruz, que inclusive eu estudei um dado momento, muito legal, filosófico, e também o hermetismo, que está presente aí nas mídias. Constantemente eu vejo o Hermes, hermetismo, aparecendo e trazendo contribuições. Isso a gente vê nas mídias. Essas correntes, portanto, elas enfatizam que a realidade tem camadas visíveis e invisíveis. Está batendo. Tá? E que o ser humano é uma pequena partícula do universo. Está batendo com o espiritismo. Portanto, em resumo, é isso. E essas 4 correntes, espiritismo, hinduísmo, budismo e teosofia, lógico que o espiritismo é muito mais completo, tá? Só estou fazendo uma pequena comparação, parecem falar línguas diferentes, mas elas apontam para a mesma realidade. O ser não é apenas físico, mas atravessa diferentes níveis de materialização, de matéria, de consciência. Portanto, é muita sabedoria que está por trás de tudo isso. E o Espiritismo traduz esse processo maravilhoso numa linguagem de ensinamento, que podemos chamar aí pedagógica, mas ensinamento. E encarnar é ir para a escola, até que não seja mais necessário você repetir as mesmas lições em corpos físicos. Tudo bem? Portanto, não é um castigo, deu impressão aqui, porque a gente fala em se libertar da encarnação, mas não é um castigo, muito pelo contrário. É uma oportunidade de progresso, de crescimento. Nós temos que agradecer. Eu fico pensando bastante sobre isso. Meu Deus, né? Eu sou um espírito carregando um corpo, uma alma, né? Nesse caso eu estou encarnado, uma alma carregando um corpo. Agora, com certeza vem a pergunta entre nós. Estamos falando tanto aí em sutilizar,
quer dizer, o perispírito ficar até invisível, elevado, não ter os problemas que nós temos materiais. Vem a pergunta, como que eu faço isso no meu dia a dia? Eu vou passar algumas dicas, mas muitas vezes é a mesma ideia comentada em reuniões anteriores, mas, de repente, uma vírgula, uma palavra a mais que você coloca, muda totalmente a interpretação. Eu estava com uma amiga minha, eu falei, pelo visto você está correndo. Ela virou para mim e falou, é uma corrida boa, sabe por quê? Eu estou trabalhando com desafios maravilhosos. Eu quis dizer, vai devagar, você deve estar ansiosa. Ela me deu um show de bola. Olha a fala dela, é uma corrida boa. Eu falei, peraí, realmente tem corridas boas, e dá para você caminhar um pouquinho mais velozmente, sem ansiedade. E era o caso dela, toda feliz no trabalho que ela estava fazendo, progredindo no trabalho, uma moça nova, agradecendo estar trabalhando. Hoje eu vejo jovens que foi criada uma cultura no país de trabalhar 3, 4 meses, pedir aí o tal do salário de desemprego, e depois volta a trabalhar, e os empresários estão percebendo essa manha, a hora que chega ali, uma percepção minha, chega ali no 2 meses e 25 dias, o empresário já manda o camarada embora para não ter que pagar a multa. Lógico, né? Então, virou aí um grupo de pessoas, isso é grande o número, hein, de jovens que estão fazendo isso, estão brincando com as leis de Deus. O país tem que gerar empregos. Mente ociosa vira o que nós sabemos aí, né? Nós temos aí países aí que viraram um verdadeiro inferno. Posso usar esse termo tranquilamente, né? Então tem que tomar cuidado. E essa moça estava agradecendo. Ela estava agradecendo o trabalho. É tão bonito ver um jovem dessa geração nova agradecendo o trabalho, indo para cima. Mas a maior parte, não sei o que está acontecendo. A educação aí teve o pessoal encostar, quer encostar no Estado, que é o Estado. O negócio não é por aí, né? O trabalho é de Deus. Está lá Chico Xavier falando, né? A importância do trabalho. Mas vamos lá. Uma dica, ter pensamentos mais leves. O que é pensamento mais leve? Pensar no bem, sentir no bem. O perispírito, ou corpo sutil, né? Ele é muito influenciado pela qualidade dos pensamentos. Portanto, cultivar pensamentos elevados como gratidão, esperança, compaixão, elogiar uma pessoa por dia, buscar elogio, pequenos detalhes. Eu tenho me esforçado todo dia em fazer um elogio, todo dia eu faço um elogio. Antes de vir para cá, eu passei numa feirinha que tem aqui perto de casa e eu elogiei um pão que o rapaz faz lá, eu falei, cara, tá de parabéns. E ele fica feliz. Tanto é que ele ficou feliz que ele devolveu um troco a mais para mim. Eu falei, opa, o elogio provoca isso, né? Ele devolveu, veio um troquinho a mais. Falei, opa, você está mandando a mais. Tá? Então, estou pegando o exemplo. Nós temos que praticar o elogio. Faz um bem danado para os outros e para nós também, né? E evitar fixações, sabe aqueles pensamentos que ficam batendo negativo? Quando eu percebo fixações, o que eu falo? Jesus no comando. E eu mudo a minha ideia. Sabe aquele fica pim, que nem spam? Não cai nessa não, irmão. Não pode cair nessa. Você tem o poder de desviar o seu pensamento. Dizia. Eu penso na imagem de Jesus. Se tem alguém aqui me influenciando, vou pensar todo mundo em Jesus. Agora. Tem que falar rápido. Tem que ser firme. Não pode titubear na mão desses irmãozinhos ingênuos que estão brincando com as leis de Deus. Até quando nós vamos facilitar isso? Temos que se posicionar. O mal existe porque o mal fica aí acomodado no silêncio. Isso é uma fala do Martin Luther King. E me preocupa ele dizendo, não é o mal, é os bons se silenciarem. Eu sou bonzinho. Tem que se posicionar com firmeza. Você tem que ser enérgico, não é ser mal educado. Nós temos que amar os inimigos, os obsessores. Temos que amar, mas ser enérgico. Aqui não, irmão. Chega de brincadeira, meu. Que é isso? Até quando eu vou ficar aqui me perturbando? Que é isso, irmão? Eu vou pedir para a espiritualidade maior te levar para um centro espírita, irmão. Fala assim que eles sobem no pedaço. É muito raro ter um... Eles ficam assustados, porque eles morrem de medo. Né? Eles morrem. Vocês acham que não tem medo? Eu vou pedir para a corrente da casa do Dr. Bezerra encaminhar vocês para
um centro espírita para ser esclarecido, irmão. O risco de você virar ovoide é grande. Você pesquisa aí no plano espiritual o que é ovoide. Eles ficam... não pode dar muito moral para essas influências. Então, veja bem, na boa, eu estou falando isso, com o maior respeito a eles todos. Portanto, evitar fixações negativas, pessimismo, acho que não vai dar certo. Então, morou? Já, por outro lado, ter emoções equilibradas. Emoções tipo raiva, inveja, ressentimento. O que acontece? Você densifica mais a tua matéria, a vibração. Já emoções como ternura, alegria, serenidade, desejar que o outro vai bem, né? O amor ao próximo, incondicional, isso eleva a nossa frequência. Elevando a nossa frequência, o perispírito está captando. Você está caminhando para a sutileza, você está se elevando. Isso não significa reprimir a emoção. Não, por favor, é para reprimir. A emoção, ela vem, está lá escondidinha no teu inconsciente. Quando ela vem, é você que está. Tá? Muitas vezes tem uma influência, mas o pontapé inicial é seu. Então, mas você ficar calmo, procurar serenar a mente, treinar isso, equilíbrio nesse momento, silenciar, não precipitar em fala, em ação. Portanto, é o autocontrole. Para ter autocontrole, você precisa ter autoconhecimento. Tem que se conhecer bem. Tá? Como Santo Agostinho, no final da noite, fazia um balanço. Se você não fizer um balanço, você não enxerga a riqueza do dia de informações. E ter ações coerentes. E é o quê? Ações coerentes. Praticar a caridade. Tem várias formas de praticar a caridade. Orar para esses grandes líderes internacionais. Esses irmãozinhos precisam de oração. Não precisa. Precisa. Aqui no Brasil, nossa, eles precisam demais da conta. Demais da conta. Essas lideranças que estão aí. Precisamos orar mesmo para eles, precisam de muita oração. Praticar a caridade em todo lugar, né? Mas os líderes aqui do Brasil, aí internacionalmente, eu acompanho alguns jornais internacionais, o Brasil está todo mundo comentando, né? Então tem alguma coisa aí que... Se lá fora eles estão falando coisas que aqui a Rede Globo não divulga, a gente tem que prestar atenção. Então tem que mandar muitas orações para esses irmãozinhos, mas muitas orações. É o mínimo que nós espíritas devemos fazer para as autoridades. Não julgá-los, mas as ações deles a gente tem que analisar. A ação tem que ser julgada. E fazer orações para esses irmãozinhos, que muitos estão perdidinhos, estão presos, dá até dó. Mas temos que orar. Praticar a caridade, a solidariedade, a justiça, educar o espírito aí, em outras palavras, através da experiência. Quando nossas ações estão alinhadas ao bem, o que acontece? Você vai se libertando, tendo mais paz e vai fazendo bem para o teu perispírito, para a sua alma, para o seu espírito. E, lógico, cuidados com o corpo físico. O corpo é um instrumento atual do espírito. É chamado de templo divino o corpo. Então, uma alimentação equilibrada, não comer tranqueira, cheia de químicas, linguiça, esses presuntos que têm produtos químicos. A não ser que você não se ama. Você está prejudicando o seu corpo. Descansar adequadamente, fazer exercícios, não é verdade? É um templo o corpo humano. E quanto mais cuidado, mais fácil é a harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. Olha que beleza. Prática de meditação, prática de oração, contemplação da natureza. Tem um amigo meu que ele passou por uma situação delicada e ele falou, Deus, eu só encontro paz. Mora em Avaré. Ele no meio do mato, ele montou ali uma área ali que é da prefeitura, nem sei, ele montou, pediu autorização, enfim. Ele montou uma cabana e ele vai no final de semana lá pescar. Falei, Deus, aquilo faz um bem. No meio daqui. E tem lá uma serra chamada, vou ver se eu lembro o nome, Pedra Preta, é uma serra que tem ali, beirando o Paranapanema, e ele, aqui no interior do estado de São Paulo, ele falou, nossa, estar ali em contato com a natureza, estar na casa do Dr. Bezerra de Menezes, embaixo daquelas árvores ali,
Então, nós temos que agradecer, né? Você se conecta ao mais elevado e conversar com Jesus. Eu, graças a Deus, eu converso toda noite. E isso daí cria, guarda bem, pequenas janelas, ou até grandes janelas, de contato com as dimensões superiores. Olha que legal, né? Portanto, nosso envoltório, nosso perispírito, não estamos dizendo fugir da matéria, mas viver nela, na matéria, no corpo físico, com muito mais consciência, leveza e amor. Eu vou repetir. Com muito mais consciência, leveza e amor. E cuidando muito bem do que pensar, do que sentir, do que falar, do que fazer. Pensar antes de pensar. Estou brincando. Na realidade, pensar no bem, ter um espaço e tempo para sentir no bem, então você tem que policiar. Antes de falar, refletir, tá? Para falar no bem, e, logicamente, refletir para agir no bem. É um passo para você se purificar progressivamente. Agora, o que acontece conosco? Nós somos latinos. Pô, gostei dessa ideia, dessa reunião. Legal. Mas sai daqui dessa reunião, volta tudo ao normal, os irmãozinhos encostam, começam a influenciar, e, enfim, a gente sabe, vale a pena assistir Ghost. Tem aí um filme que está fazendo um sucesso, que não é um sucesso no meio espírita, é no meio católico, evangélico. É um filme lançado por brasileiros, chama Oficina do Diabo, que aparece, lógico, a gente sabe, o diabo foi criado lá pela igreja para vencer a competição lá com as religiões greco-romanas que estavam vindo, ano 400, eu estou repetindo isso, a igreja cria, precisam personificar o mal, e aí desenharam o diabo com, vamos dizer, com partes dos deuses gregos, chifre, rabo, criaram aquela figura, né? Portanto, não existe. Mas o nome do filme é Oficina do Diabo, que mostra os obsessores atuando, mas de uma forma tão inteligente, onde você menos imagina, uma coisinha de nada, assim, uma pequena lamentação, mas, pô, mas por que caiu isso? Sabe aquelas pessoas negativas? Pô, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vixe, essa pessoa é um alvo. Dá até dó. Eu sinto dó. Eu, particularmente, não posso perder a capacidade de sentir dó, de até me indignar com certas coisas. Eu, particularmente, sinto dó, porque ela faz tantas lamentações, abre esse canal para os irmãozinhos contribuírem para você ficar cada vez mais aqui reencarnando. Mas eu adoro viver, ficar reencarnando ao invés de evoluir e ter uma vida mais feliz, caminhar lá para a sexta dimensão, que ali é a felicidade. Ali você atinge o amor puro, é um negócio que não dá para imaginar. Aí eu sei que a nossa alma quer ir para lá. É o amor puro. Nós somos na terceira dimensão. Não vamos conseguir dar salto, não. Mas, olha, está na nossa mão. O que nós falamos aqui, tudo isso nós podemos fazer, e é gratuito. Mas tudo que é gratuito a gente não valoriza, né? Mas é gratuito, gente. Essas dicas que nós demos aqui para se purificar, para limpar a sua alma. Então, ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma excelente semana com a graça de Deus. Com a graça de Deus, uma excelente semana. Maravilha. Vamos, então, dar continuidade às nossas reflexões. Vamos trazer agora a palavra do Dr. Deolindo através do André. André, você tem a palavra. Boa noite a todos. Muito bom. Hoje o estudo, né? Limites da encarnação. Na verdade, tem limites. Porque a gente está sempre em aprendizado. Conforme a gente vai se esforçando, conforme nós vamos melhorando, conforme nós vamos nos libertando daqueles costumes não dignos que acabam infringindo a lei de Deus, nós vamos evoluindo e nos purificando. Isso é algo essencial, da qual
temos nós que buscar diariamente, porque desde a nossa criação, isso desperta em cada um. É natural. O Filho de Deus, a criatura de Deus, buscar a cada dia sua melhor. Porque esta é a lei do progresso, a lei da evolução. Nós, e hoje, estamos apregoados para mim. Nós temos muita dificuldade em entender isso. Nos questionamos como isso funciona. Como posso eu não ter um corpo material para porque nós ainda temos as nossas limitações, né, de discernimento e de visão da verdadeira. Se estamos ainda na condição de espíritos imperfeitos, onde será o nosso habitat? Em mundos das quais estão adequados àquilo que nós necessitamos. Um mundo material, o planeta Terra, para ficar num espaço onde carregamos um corpo pesado, um corpo até certo ponto vulnerável, porque conforme nossa condição de vida, que não é o mundo que proporciona, mas nós, muitas das vezes, geramos a forma desequilibrada de viver, muitas enfermidades se disputam, e trazem dores, sofrimentos. Por que tudo isso? Porque ainda estamos atrasados e temos dificuldades de entender e nos colocamos numa teimosia muito grande de não querer mudar os firmes hábitos, pensamentos, sentimentos, não querer se instruir. Uma das coisas que às vezes eu acho ridículo. Olha para os jovens nos dias de hoje, lógico, não estou generalizando 100%. Nós vamos pensar numa grande quantidade. Param no tempo. Primeiro, muitos não têm alegria de ser útil, ou seja, se prestar ao trabalho. Muitos não têm alegria de se instruir, ou seja, continuar um estudo constante para o seu desenvolvimento intelectual das ciências ou da própria filosofia, letrando-se, educando-se, porque o educar é fundamental no contexto da vida do ser. Assim fazendo, veja, o que será que vai ocorrer? Estaremos nós nos melhorar, estaremos nós a ter um autocontrole muito maior sobre a nossa própria vida, sobre a nossa mente. Não vai ter coisas tão peculiares da vida que irão nos atormentar, que irão eu estou olhando para a minha vida de forma diferente. Eu quero ter um pouco mais de tranquilidade, viver mais com a família, ter
sentimentos fraternos de amor, exercitar algo bom para com o seu próximo, porque você estará se sentindo útil, apesar de tudo que você tem que fazer no seu dia a dia. Os seus compromissos perante aqueles que ficam seus compromissos. Pequena, média ou grande sociedade. Muitas coisas estão à nossa disposição. Cada coisa dessa é oportunidade. Conforme assim vamos fazendo, veja, a nossa própria vida material se torna mais leve. E quantos estão nesse caminhar tranquilamente, nada de desequilíbrio, ou pouca coisa de desequilíbrio, mas não olha mais pelo lado negativo, tem esperança, tem sorriso. Veja, gosta de estar se relacionando com o seu próximo, porque é fundamental. Dar, receber, ensinar, aprender. Olha quantas coisas assim fazendo, estamos melhorando. Porque estamos vencendo aquelas coisas pendentes que tínhamos para nossa paralisia, nossa está aí como uma escola. Tem que ver quantas vezes for necessário. Mas sempre com um fim realmente útil e você se liberta. Mas e daí, quando eu tiver que fazer essa fase de transição, para onde eu irei? Para o céu, para o inferno? Não. Seremos nós caminhando dentro da nossa normalidade, como um espírito muito mais sutil, tentar estar aprovado, fluidos, na qual eu passo por uma fase de transição, de adequação da minha nova condição. Eu cheguei à minha perfeição nenhuma, nem necessidade de ser que sim, porque se ainda tem compromissos, por que não? Mas muito mais seguro, muito mais firmeza, né, de que irá assim necessário se é para depois então nos libertarmos da matéria, então um pouco mais útil, por isso será a nossa realidade. Estarmos a pensar diferente. Qual será o pensamento? Já me libertei. Está ótimo, não. Chega mais. Eu progredir sempre. Por isso que eu disse lá no início, é natural no ser. E ali, ele Deus. Assim ele vai buscando. Será que no mundo espiritual também ele vai se letrar, vai estudar, vai se aperfeiçoar? Vai sim, de todas as ciências e de todas as artes. Quando vemos o nosso lar, visualizamos claramente isso. As divisões carecem.
Maravilha. Vamos muito mais em nossos pensamentos mudaram. Então, meu pensamento hoje, nesse mundo material, normalmente é em mim, naqueles da qual me rodeia diariamente. Vamos com os que eu tenho, profissional, potencial, seja lá qual for, independente do que você seja, para olhar esse mundo essa realidade, todo esse corpo pesado na qual carregamos. Nós temos preocupações além do que evoluímos. Temos que evoluirmos no amor. Então, começamos a preocupar para nós. Inicialmente, aqueles que estão muito próximos de nós, né? Que queremos fazer com que eles cheguem ao estado que nós chegamos. Posteriormente, quando você vai tendo uma grande divisão da população, olhar no contexto geral dos necessitados. Você sempre vai viver a questão, seja justo. Nas colônias espirituais, nós colocamos a resgatar, esclarecer, levar o despertar. Estamos no sono profundo. E muitas das vezes estamos sofrendo. Trabalhamos incansavelmente. Porque sabemos que Deus assinala com nossos filhos. E nós, como filhos de Deus, temos a nossa irmandade. Dentro dessa irmandade, nós somos também. Isto rápido não, muito tempo mesmo. Né? E o processo nunca se perde. Assim, se aperfeiçoa. Muito mais espíritos da humanidade. Muito mais trabalho teremos. Nunca podemos esquecer que os nossos subalternos não terão. Certo? Que é a questão de você terá aqueles que estão no início da sua caminhada, sendo consumidos. E nós já conseguimos crescer nos colocando como instrumento possível desses que ali ainda estão na sua escolha, do conforto do conhecimento. Nós temos constantemente trabalho, nos edifica. Assim, nós vamos nos importar para ele. De forma simples, de forma amorosa, recebendo todo esse carinho que ele está nos oferecendo. Essa paz, esta luz, como conta da nossa mente. Esses fluidos que envolveram, o que envolvem ainda o nosso corpo. As esperanças nos alimentam com energias maravilhosas. Assim estejamos sempre atentos.
quanto para efeitos espirituais. Essa egregora-me estende se torne usufruamos não só de frações de minutos, segundos, da providência divina, sempre nossas vidas, porque nos colocaremos constantemente em condições como seres bons de estar e ser gerador da luz. Dessa forma estaremos sempre dando e recebendo um ciclo da qual assim nunca podemos estou cansado, estou fatigado. Esse trabalho fez com que me enfraquecesse. O trabalho da nenhum dia fazemos positivas, das quais nos são necessárias, mas sabe quando são não por meritocracia, por declaração presente, estamos nós a nos proteger através da forma na qual nos colocamos a pensar, a falar, a sentir, a agir, a ver as palavras minhas. Estar sempre a nossa vida. Estaremos na purificação da vida. Daquilo que muitas das vezes consideramos os males em nossa vida, são bênçãos divinas que estão a nos estimular a lutarmos contra as nossas fraquezas, nos fortalecermos, nos melhorarmos, nos posicionarmos de uma forma sempre consciente e firme na verdade, do bem e da justiça. De luz, de amor e de bondade. A Ti eu agradeço. E a Ti eu entrego não apenas o meu coração, mas o coração de todos esses nossos irmãos que estão junto de Ti neste momento a exercitar este amor maravilhoso que vós sempre espera dos seus filhos. Que assim seja. Pelo carinho, pelas palavras, nossa gratidão por este momento que vivemos nesta noite. E pedimos que sejam todos abençoados, iluminados por esta luz divina que está entre todos nós. Que possamos ter uma semana maravilhosa e agradecer a Jesus por estes momentos maravilhosos que passamos juntos hoje. E assim, Pai, agradecendo este momento, nós vamos lhe dirigir a prece de Cáritas ao nosso Deus Pai. E a prece de Cáritas hoje será a Cecília que fará para nós. Cecília, por favor. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Pondo no coração do homem a compaixão e a caridade.
Deus, dai ao viajor a estrela-guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que Jesus esteja em nossos lares, que as nossas águas que estão a rolado sejam fluidificadas com elixir para a nossa saúde física e espiritual. Jesus, gratidão por tudo que tem feito por nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos.